Fazendo parte desta primeira rodada de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul, nós já entrevistamos aqui na CBN o pré-candidato ao governo pelo MDB, André Putinelli, o ex-governador. Também entrevistamos Humberto Amaduti, pré-candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores. E hoje nós temos a satisfação de receber nos estúdios da CBN o pré-candidato ao governo do Mato Grosso do Sul pelo PDT, Dr. Odilon de Oliveira. Doutor Odilon, muito obrigado pela gentileza de atender o convite e vir falar com a CBN. Eu aqui agradeço, Otávio, agradeço a toda a equipe, agradeço a CBN e agradeço especialmente a todos os ouvintes dessa conceituada emissora. Estamos à disposição. Doutor Odilon, desde que o senhor decidiu se enveredar pelo caminho da política, isso foi recentemente, é bem recente inclusive, o senhor passou a percorrer os municípios do interior do estado. Que estado o senhor encontrou e em que estado o senhor encontrou o Mato Grosso do Sul? Eu já percorro o interior do estado, todo o estado de Mato Grosso do Sul, já há uns 5 a 6 anos mais ou menos, desenvolvendo um projeto, ou melhor dizendo, um programa de conscientização da juventude, de conscientização dos pais, das famílias, com relação à importância da educação e com relação ao papel da família nesse mundo cheio de angústia. Então eu conheço todos os municípios, praticamente todos os municípios de Mato Grosso do Sul, nesse trabalho. Agora a gente tem encontrado assim um estado, um pouco, a malha viária, por exemplo, muito sofrível, e conheço as escolas de Mato Grosso do Sul, praticamente todas, Campo Grande, conheço sofrível, todas. malha viária, a gente pode dizer o seguinte, ruim. Ruim. E pedaços péssimos, praticamente intransitáveis, não é? E também tenho verificado o estado das escolas do estado de Mato Grosso do Sul, não só escolas estaduais, mas escolas municipais também. Então esse trabalho de penetração no interior do estado e também na capital a gente tem feito. Aí alguém perguntaria, mas por que escolas municipais e tal? Porque nós vivemos numa federação e o nosso sistema de ensino, ele se desenvolve através de ações integradas entre o poder público federal, estadual e o municipal, assim como também a saúde pública. Então a gente conhece bastante do estado. O senhor é muito ligado a essa questão, teve uma história toda voltada no combate ao crime organizado, o senhor fala de educação, se preocupa com a família. Eu pergunto ao senhor com relação ao plano de governo. O senhor já tem um plano de governo para o Mato Grosso do Sul, já que o senhor é pré-candidato ao governo do estado, ou o senhor está construindo este plano? Nós estamos construindo esse plano, mesmo porque nós não formamos ainda a lista daqueles que vão compor a chapa, né? Por exemplo, deputados federais, deputados estaduais, senadores, e esse plano tem que ser discutido com essa gente, logicamente. E tem que passar também pela uma fase de obtenção de sugestões da opinião pública, todo o segmento da sociedade. Então, nós estamos nessa fase de discussão com a opinião pública. Doutor Odilon, algumas pessoas consideram, pelo seu perfil pessoal, pelo histórico e pela capacidade de observar e fazer cumprir as leis, que o senhor deveria ser candidato ao Senado da República. E tem gente que considera esse um caminho muito mais fácil, inclusive, para o senhor entrar na política com uma vitória. Mesmo assim, o senhor tem insistido que deseja ser candidato ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Eu pergunto, o senhor está certo disso? Eu estou ciente de que a eleição para o Senado seria mais fácil mesmo. E seria também uma eleição mais barata. Se bem que nós vamos gastar pouco, né? E agora o PDT, através da sua liderança nacional e lideranças regionais e até municipais também, aqui de Campo Grande, o PDT decidiu que é o momento oportuno de se lançar um candidato que tem um perfil de acordo com a expectativa, com o desejo da população. Então foi identificado esse perfil na minha pessoa e a gente tem levado esse perfil à apreciação do olhar das pessoas e a gente tem encontrado uma ressonância, isto é, uma aceitação. E isso nos habilita a enfrentar de maneira irretratável o cargo de governador. Isso significa que não tem volta. O senhor é candidato ao governo. Eu sou candidato a governo do estado de Mato Grosso do Sul. Aproveitando, como é que o senhor vê essa polêmica que na última semana ganhou corpo aqui no país todo com relação ao auxílio moradia para os juízes? Qual que é a avaliação que o senhor tem, a opinião do senhor sobre isso?
O auxílio moradia, ele está previsto na LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, e nos estados também. Ele é expressamente previsto, então ele é um benefício pecuniário pago com base numa legislação de natureza constitucional, digamos assim. Agora, defende-se aí e critica-se aí, explorando-se o aspecto da moralidade, certo? E cada um com relação a isso é muito subjetivo, então cada um pode formar o seu pensamento e defender ou não. Acredito eu que o que importa mais é a legalidade. E quem tem residência, por exemplo, própria, também tem o direito, de acordo com a normatividade, né, que é a Lei Orgânica da Magistratura. Lá, ele é interpretado como um benefício de natureza indenizatória, portanto, não importa se a pessoa tem ou não tem. Agora, eu critico também o distanciamento e a distância entre o que se ganha uma categoria como magistrados, Ministério Público, e o que ganha um trabalhador comum, um salário mínimo e meio. Então, essa distância, no meu entender, é que tem que diminuir. Doutor Odilon, está muito difícil construir um grupo político, já que o senhor é sabido que o senhor não pretende aliar-se a políticos envolvidos em algum tipo de escândalo de corrupção, de desvios, enfim, desvio de conduta. Como é que o senhor está lidando com essa situação? Que tipo de filtro o senhor e o seu grupo político têm utilizado para construir um grupo para governar o Mato Grosso do Sul? A gente quer implantar o novo. A população do Brasil inteiro quer o novo. E nós pretendemos implantar esse novo. Logicamente que para a implantação do novo, daquele que o povo quer, a gente não deve se aliar a pessoas envolvidas principalmente com corrupção, porque senão fica a mesma coisa. E essa coligação, essa parceria implicaria uma negação daquilo que eu escrevi no livro da vida, da minha vida profissional, da minha vida familiar, da minha vida social, durante mais ou menos 4 décadas. Então, mesmo assim, com essas restrições, não está sendo difícil formar um grupo. Eu perguntaria para o senhor o seguinte: nós estamos tratando de uma eleição para o governo, o senhor confirma a sua candidatura. Imaginar que o senhor vá para o segundo turno contra um candidato do PSDB, o senhor se aliaria ao PMDB para vencer a eleição? Imaginar que o senhor vai para o segundo turno com o candidato do PSDB, o senhor se alia ao PMDB para ganhar a eleição? No segundo turno, se houver segundo turno, espero que não, nós não vamos dispensar, rejeitar votos de ninguém. Então, a população, seja lá de que partido for o eleitor, ele será bem-vindo às portas e os braços nossos estarão perfeitamente abertos. Quer dizer, no segundo turno, então, poderia haver uma conversa com qualquer um dos partidos que perder a eleição. Exatamente. Mesmo, de repente, esses partidos tendo candidatos envolvidos em escândalos? Nós vamos fazer essa filtragem. Nós não queremos corrupção, não queremos corruptos no nosso grupo, nem durante a nossa campanha, pré-campanha, nem durante a campanha e muito menos durante o governo, se a gente for eleito. O senhor já tem um grupo formado? Como é que estão as coligações do PDT hoje para poder disputar a eleição para o governo? As coligações do PDT, elas estão sendo discutidas e exercitadas através de um grupo dentro do próprio PDT, que é formado pelo Odilon Júnior, que é vereador, e principalmente pelo Odilon e pelo Chimiri, que é o presidente regional estadual do partido, e mais outras pessoas que estão auxiliando. Então, eu pessoalmente eu não estou empenhado, envolvido assim diretamente nessas tratativas sobre coligações. O presidente do PDT, o João Leite Schmidt, procurou inclusive o ex-governador Zeca do PT e até disse que pode ser que o Zeca do PT apoie o PSDB, enfim, na opinião dele, né? Mas o Zeca também tem envolvimentos em alguns escândalos. O senhor vai procurar evitar, tá próximo dessas pessoas? Qual que é? A gente estabeleceu um padrão, certo? E esse padrão ele é baseado na manifestação que a gente vê nacionalmente, manifestação da população. Então, se a pessoa efetivamente estiver envolvida em corrupção, condenado ou não, logicamente haverá uma rejeição. O ex-governador Pustineri sentou aqui nesse mesmo lugar e fez uma declaração por conta própria, nós não perguntamos, e disse que para ele a chapa dos sonhos seria o senhor de vice, o governador Reinaldo Azambuja
de senador. Como é que o senhor viu essa declaração do ex-governador? Conheço o André Putinelli há 35 anos. E é uma pessoa que eu admiro bastante, né, como pessoa. E eu acredito que foi uma brincadeira dele, simplesmente uma brincadeira. Mas eu vi a declaração dele e cada pessoa tem livre manifestação de pensamento. E ele pensou e manifestou. Então, só que a gente, logicamente, não aceita, né? Porque ele tem firmemente batido na tecla de que quer disputar o governo do Estado. E nós também batemos nessa tecla, e não vamos recuar, de que vamos disputar o governo do Estado. Então é por isso que a gente não aceita. É um desafio governar um Estado como Mato Grosso do Sul, 40 anos, problemas das mais diversas áreas. O senhor acredita que é um desafio maior do que combater a criminalidade ou é um novo desafio diferente? Combater a criminalidade no Brasil se tornou uma coisa como se fosse enxugar gelo, né? Nem todo mundo quer enfrentar a criminalidade. E aquelas poucas pessoas que enfrentam perdem a liberdade, colocam a vida em jogo. Então é muito difícil você combater. Você luta, correto? Agora, para conseguir resultados é difícil. No caso do Estado também, luta-se e tem que se obter resultado, logicamente, né? Então eu acredito que vai ser mais fácil combater, administrar o Estado. Mesmo porque lá, lutando como juiz, você luta sozinho. E aqui, dentro da política, dentro da administração pública, você não trabalha sozinho. Você exerce um governo sob a sua chefia, a sua, digamos assim, a sua liderança, a sua supervisão, formado por pessoas, logicamente, pessoas que são competentes, técnicos, e aí se torna menos difícil que combater o crime organizado neste país. O que é que leva um cidadão como o senhor, de origem humilde, que venceu através da educação, uma carreira consolidada, personagem de filme inclusive, aposentado da magistratura, entrar na política justamente no momento em que o país atravessa uma fase de incredulidade, de angústia, de incertezas e de falta de credibilidade no homem público? O que é que levou o senhor para essa... Exatamente o desejo de consertar, tentar consertar. Nós temos que participar desse desafio. E as pessoas que têm um perfil baseado na honestidade, baseado na retidão, e eu me qualifico assim, essas pessoas têm que efetivamente continuar servindo ao país. Eu passei aproximadamente 40 anos trabalhando como juiz, dedicando a minha vida inteira, sacrificando a liberdade minha, da minha família, dedicando ao trabalho da justiça. E para mim não faz diferença nenhuma agora no Executivo, se eleito for, atuar com a mesma dedicação. Eu não vou atrás de salário, porque eu já tenho um salário e vai ter uma limitação também constitucional, né? Você não pode ganhar mais do que tanto, adicionado ao salário que a gente já ganha. E eu também não vou atrás de nenhum troféu. O que eu quero é encontrar um ambiente vasto, muito amplo, para administrar bem, com base na seriedade, na transparência, na retidão, na probidade administrativa. Isto é o que me motiva. Recentemente o governo do estado de Mato Grosso do Sul aprovou aí a reforma da Previdência Estadual. O PDT é contra essas reformas a nível nacional. Em sendo governador do Mato Grosso do Sul, o senhor pretende rever essa medida? Qual é o posicionamento do senhor em relação a isso? Bom, eu tenho estudado profundamente o problema da Previdência Social, né? Previdência Social no Brasil, por exemplo. Nós temos 3 tipos de Previdência Social. Nós temos o regime geral de Previdência Social, temos o regime próprio de Previdência Social e temos o regime complementar de Previdência Social. Com relação ao regime geral de Previdência Social, INSS, essa classe empregadora, empregada, atividade privada, eu penso que o Brasil está enganando o povo. Primeiro, se eu sou devedor da Previdência Social, isto é, se eu tenho que cobrir aquele rombo, tem o governo que me apresentar o título de crédito, quer dizer, um débito. Teria que haver no Brasil uma auditoria contábil feita pelo Tribunal de Contas da União, mas teria que haver também a participação da classe empresarial, dos trabalhadores, de um modo geral. Teria que haver também a participação do Ministério Público, com direito também a indicar um assistente técnico, a participação da OAB para dar credibilidade e, sobretudo, a participação da imprensa, transparência.
Feito isto, tem débito? Tem. Então vamos fazer o quê? Vamos elevar a alíquota do trabalhador e vamos explorar a classe empresarial? Não. O que nós temos que fazer? Vamos atrás do sonegador. Pegar o sonegador. A sonegação no Brasil, com relação à Previdência Social, chega a mais ou menos 400 bilhões de reais. É o crédito acumulado que o governo federal tem, que a Previdência tem. E outra coisa, vamos fazer mais o quê? Nós vamos acabar com esse negócio de desvinculação, que se mete a mão no dinheiro da Previdência. Então, a desvinculação, 2016 até 2023, exatamente de 30% sobre a arrecadação de contribuições sociais. Isso dá um rombo anual muito grande. Assim, não há Previdência que aguente. E vamos acabar também, ou reduzir bastante, a tal da renúncia fiscal com relação a contribuições previdenciárias, que só no ano passado chegou a 23 bilhões de reais. Então, isso é lógico que quebra a Previdência. Então, se efetivamente existe rombo, e eu não acho que existe rombo, pode haver roubo, mas rombo não. Se efetivamente existir, nós vamos primeiro tomar essas providências. Vamos engraxar a máquina fiscal do Estado, da União, e vamos engraxar a máquina fiscal também do Estado de Mato Grosso do Sul, e não primeiro sacrificar o trabalhador, sacrificar o servidor público. Então, respondendo à sua pergunta, eu farei o possível para reverter essa situação. Prefeito Marquinhos Trade de Campo Grande. A gente sabe que o prefeito de uma capital, de alguma maneira, influencia numa campanha para o governo. Como é que é a sua relação com ele? Eu conheço o Marquinhos Trade, conheço o pai, conheci os pais do Marquinhos, os avós de Marquinhos Trade, né? Conheci a terceira geração. E eu me relaciono com ele praticamente desde que ele nasceu. E nós temos um bom relacionamento, não só com ele, mas com os irmãos dele. E isso, logicamente, pode até nos levar a ter uma conversação mais profunda. Mas já teve o início de conversação? Já conversamos, sim. Porque tem que conversar com todas as pessoas políticas, né? Tem que conversar, logicamente, com aquela restrição, né? Sobre a qual a gente falou. O senhor vai continuar viajando pelo interior do estado? Vou continuar viajando, porque eu tenho que continuar com o meu programa de palestras. Eu fechei o ano passado, os últimos 4 anos que eu comecei a contabilizar as palestras, eu fechei com 452 palestras, todas de graça. É obrigação minha, porque como retirante da seca, eu nem merecia ter galgado a posição de juiz federal e cair na condição de pré-candidato ao governo do estado. Eu nem merecia isto. Então, em forma de gratidão, eu quero pagar pelo menos uma parcela desse débito, porque Mato Grosso do Sul, atualmente, foi o estado que me acolheu, fugindo das secas, acolheu a minha família, meus irmãos, e aqui nós sobrevivemos, então eu tenho essa gratidão. O senhor, que diria para o brasileiro que está descrente desse país, às vezes triste, às vezes sem perspectiva, qual que é a mensagem do juiz, do pré-candidato, para o brasileiro, para o sul-mato-grossense, para o campo-grandense que assiste a sua entrevista? Renovação de fé, renovação de esperança. O Brasil é muito maior do que esse monte de falcatruas que a gente vê de ponta a ponta, de cima e embaixo. Nós temos que confiar. Se as autoridades não inspirarem confiança, você confie nas instituições. As instituições, elas são definitivas e as pessoas na administração são passageiras. Então vamos confiar no Estado. Mas existem muitas pessoas dignas. Agora, o que eu quero dizer para você mesmo é que você tem que se motivar e incentivar as pessoas a votarem. Quando você for votar, for escolher uma pessoa, você pegue o livro da vida que aquela pessoa escreveu. E se não tiver nenhum borrão, você escolhe aquela pessoa, porque ela tenha a alma limpa e tenha a pretensão pura. Doutor Odilon, para a gente encerrar a nossa conversa boa aqui na CBN, eu quero lhe fazer uma pergunta olhando para o senhor aqui. Esse momento de renovação política ele é importante e muita gente acredita que o senhor é importante. Hoje o senhor algumas pesquisas, e nós aqui não podemos citar números, mas o senhor hoje é uma pessoa que lidera no desejo da grande maioria dos sul-mato-grossenses, pelo menos algumas pesquisas da qual nós tivemos acesso internamente. Se isso se reverter e o senhor, por acaso, não estiver liderando, e ainda assim pedirem para que o senhor colabore com o Mato Grosso do Sul, mudando para ser candidato ao Senado, o senhor ouviria a população? É só uma pergunta. Não.
Primeiro, eu acho que é uma situação bem difícil, né, de se reverter, porque a população, quando faz uma manifestação, assim, através de uma consulta de intenção de votos, a pessoa faz examinando o cenário, não só o cenário local, mas examinando o cenário nacional. E as pessoas estão perfeitamente conscientes hoje em dia, e as redes sociais, a internet, a imprensa de um modo geral, os meios de comunicação estão levando esse esclarecimento à pessoa. Então as pessoas sabem discernir o bem do mal. Então essa questão de voltar ou de pensar numa hipótese B não existe. O senhor confia nas pessoas? Eu confio nas pessoas, plenamente. Muito obrigado. Nós conversamos com o Dr. Odilon de Oliveira, ele que é do PDT, pré-candidato ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Nós agradecemos imensamente, mais uma vez, a gentileza de falar com a CBN, doutor. Eu que agradeço. Grande abraço. Muito obrigado.